Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Sons do Coração. Hoje nós vamos falar com um jornalista que tem descoberto o amor de estar em sala de aula como professor. É André Benedetti, o nosso convidado de hoje aqui do programa Sons do Coração. Bem-vindo, André, tudo bom? Tudo, Vivi, obrigado pelo convite. Um prazer tê-lo aqui. Prazer o meu. E aí, André, vamos começar falando onde você nasceu? Você é de Caxias? Não sou dos que vieram para cá e acabaram ficando. Eu sou de pertinho, de Bento, aqui do lado. Acabei me formando em jornalismo na Unicinos e fui para Porto Alegre, fiquei uma temporada lá trabalhando. E aí depois que eu vim para cá, também por causa do trabalho. A tua carreira como jornalista começou então em Porto Alegre? Começou na Zero Hora. Na Zero Hora, André? Me formei em janeiro e fevereiro, entrei na Zero Hora para já ser repórter do segundo caderno. E aí fiquei lá por quase 4 anos na Zero Hora. Fiz esses suplementos que tinha mais, um tempo atrás as pessoas liam mais o impresso, né? E na época era só impresso, não existia a versão online. Então eu fiz os cadernos, o segundo caderno, gastronomia eu fiz por um bom tempo. E até a dica de livro que eu vou falar depois é sobre gastronomia. O Casa e Companhia fiz por um bom tempo. Daí fiz matérias para o Dona, para a revista ZH, revista da TV. Lembra desses cadernos? Sim. Que eu tenho uma paixão assim, por esses cadernos impressos, que eu acho que me fazem falta, assim, hoje em dia essa leitura no celular parece que não é a mesma coisa, né? E aí de lá eu acabei vindo para Caxias por saudades da família, assim. Voltei para trabalhar aqui, mas eu morava em Bento e voltava todos os dias já para trabalhar na Unimed com assessoria de imprensa, então. Por que o jornalismo, André? O que te fez escolher essa carreira? Eu gostaria de ir para a TV, logo que eu fiz vestibular. Eu acho que muitas pessoas que fazem jornalismo, elas pensam na TV, enfim. Mas logo que eu entrei, o que eu pensei que eu gostaria de fazer mesmo, e o que eu mais gostei era fazer revista. E esses cadernos dominicais ali, eles são mais arrevistalhados, digamos assim. Então, eu acabei logo começando a fazer revista mesmo. Na faculdade ainda, eu fazia uma revista que foi super inovadora na época e foi premiada, uma revista que a Unicinos fazia. Eu era repórter lá, que era uma revista para jovens universitários, mas online. Isso no ano de 98. Ela começou, então, num ano em que a internet estava surgindo, assim, a gente estava fazendo uma revista digital já na época. E aí eu era repórter de cotidiano do campus, então eu saía pelo campus para fazer matérias, enfim. E ali acabou abrindo portas para eu trabalhar na reitoria, na assessoria de imprensa, uma época, e fazendo algumas coisas para o site da Unicinos, e dali abriu portas para entrar na Zero Hora como recém-formado, assim, como foca, que a gente chama. Como foca, né? Isso! André, e para ti, assim, como é que você fareja uma boa história? Eu acho que as boas histórias, elas vêm quando tem alguma coisa relacionada a sentimento, assim, me parece. Que tenha que ter algum envolvimento sentimental e que tenha que ter a possibilidade de eu ir e não fazer as coisas por telefone. Eu tinha uma editora que dizia sempre que boas reportagens não são feitas por telefone, porque boas reportagens precisam descrever daqui a pouco esse ambiente em que a gente está, e não só a fala que a pessoa trouxe, né? Mas que eu possa descrever a luz, as cores, a sensação que se tem num ambiente. Então tudo isso faz parte da história, né? E a gente, daí não é só um texto jornalístico, é um texto que tem uma descrição junto com ele, uma narrativa. Então misturar esses elementos descritivos, narrativos, jornalísticos, me parece que transforma uma história em uma boa história, se a gente puder enxergar que existe tudo isso por trás da história também, não só a história seca e dura, mas tudo que vem junto com ela, esse ambiente que vem junto, me parece. Toda essa linguagem não verbal também, né, não André? Verbal, que a gente vai lendo assim, né?
E você conseguiu transferir essa linguagem da revista, né, para o ambiente corporativo também, para o jornalismo de assessoria de imprensa. Eu já li algumas coisas suas que você escreve em revistas e tal, bem especializadas, né, do teu cliente, e você conseguiu transpor isso também, André, que é um outro desafio, né? Sim. Uma das coisas que eu consegui e que a empresa, a Unimed, me deixou fazer foi trazer toda essa bagagem de revista que eu tinha e criar uma revista dentro de uma empresa, né? Era um veículo, eu digo era porque agora ela ainda existe, mas mais na versão digital, né? Mas ela foi, por um bom tempo, uma revista que tinha 120 mil exemplares cada edição, assim. Então era uma edição... Impressos, assim, que eram enviados para as casas das pessoas e distribuídos nos serviços, então, né? Então é uma tiragem absurda, se for ver hoje em dia, 120 mil exemplares, né? E então, além de fazer releases, enfim, que são os textos que se fazem numa assessoria de imprensa, eu sempre consegui fazer esse outro lado, né, de não só escrever sobre a empresa, mas também coisas que gravitam em torno dela. Então, daqui a pouco, uma dica de um livro, uma dica de um passeio, uma reportagem sobre viagem, que não fala da empresa propriamente dita, mas que é bom de ler, que faz bem. Enfim, essas coisas eu consegui ir colocando assim em prática, foi bem bacana. Que legal. Tem alguma história marcante, assim, aquela reportagem? Teve uma de um senhor de 100 anos, que eu fui entrevistar. Ele era cliente do plano de saúde e com 100 anos ele tinha os filhos já com 80 anos, Nossa, né, que estavam juntos ali na entrevista, e uns estavam piores do que o pai, assim, o pai tinha mais disposição, enfim, do que alguns dos filhos. E ele deu dicas bem bacanas, assim, de como levar a vida. Ele era viúvo há muitos anos, então normalmente é a mulher que vive mais, né, e nesse caso não era. E ele deu dicas muito interessantes de como levar a vida bem aos 100 anos, assim. E uma das coisas que ele falou muito era assim, eu ter os meus filhos sempre por perto me fez chegar aos 100 anos. E de fato os filhos estavam lá durante a entrevista, enfim. Então esse amor que faz as pessoas viverem e quererem viver mais, ele é importante, né? Com certeza. André, e você se deixa tomar pela história também? Porque para escrever um texto sensível, eu acho que não adianta, a gente acaba que se envolve, né? Eu estou falando um pouco de mim também, mas eu queria saber como é que é contigo. Sim, me envolvo. Acho que é necessário, assim, não criar um distanciamento, senão a gente não consegue entender e se colocar no lugar da pessoa. Ao mesmo tempo, eu não posso participar da história também, mexer na história também não, né? Mas enxergar a história de um lugar próximo ao entrevistado me parece o ideal, assim, não ficando do lado de fora, assim, eu tento entrar, eu tento participar. Já tive momentos em que cheguei em casas que as pessoas diziam, eu não consegui lavar a louça, então vamos, a gente vê a louça e tal, e ajeita. Ou quando eu fazia o Casa e Companhia, que eram casas lindas, assim, então a gente criava uma estrutura toda para fazer a matéria, assim, que às vezes não estavam nem prontas as casas, mas a gente criava ambientes junto, assim, com o arquiteto naquele momento, para montar aquele espaço. O cenário, assim. Então, tinha às vezes uma participação, assim, ou outras vezes quando é uma questão mais, não do ambiente, mas enfim, da história de alguém, aí eu tento me aproximar bem, assim. Já chegou a chorar em alguma pauta? Se emocionar? Eu sou muito de chorar, eu acho estranho isso, porque quando eu estou trabalhando eu não consigo chorar, é estranho. Eu me envolvo, mas não a ponto de chorar. Tem gente que chora, né? Eu não consigo. Eu sou uma que chora, não pago imposto, né? Quando estou entrevistando, assim, enfim. Que legal, André. Muito bem, daí você está nessa tua carreira jornalística há quantos anos já? 25. 25 anos. E como é que surgiu a questão de dar aula, do magistério aí? Como é que foi? O lado da minha mãe, e a minha mãe também, e eu tenho uma irmã também, que é professor, todos são professores. Sempre a minha família foi de professores. Eu já pensava em dar aula de jornalismo,
né? Cheguei a pensar, cheguei a fazer uma parte de um mestrado em comunicação, mas achei que eu não serviria para pesquisa, eu acho. E o mestrado, essa parte mais acadêmica, ela envolve não só dar aula, né? Mas também essa questão da pesquisa e tal, que não era muito o que eu gostaria. Prefiro as coisas mais, um pouco mais, as histórias mais práticas, assim, do que essas mais teóricas, para mim, né? E aí, a questão de fazer mestrado também é mais difícil, porque trabalhando durante o dia todo é difícil tu ter um momento para fazer o mestrado. Eu consegui uma liberação para fazer um pedaço do mestrado, mas era difícil, teria que ter mais dias para fazer. E aí eu decidi, então, fazer uma graduação em letras, porque eu podia fazer à noite, então, né? E já era um sonho antigo fazer letras combinam com jornalismo, enfim. Mas era para ser um plano B só, não era para atuar, né? Eu pensei, eu faço letras e um dia, se eu não conseguir mais emprego, alguma coisa, eu vou ver se eu dou aula, né? Se eu uso tudo que eu aprendi para ensinar alguém. Mas não era uma coisa, um traçado assim para já colocar em prática. Só que tem muito campo de trabalho para o professor, muito mais do que para jornalista aqui, pelo menos. E aí, isso eu falo para os meus alunos, que tem várias profissões que a gente às vezes gosta mais, mas que a gente vai ter que pensar que talvez aqui não funcione tanto, ou funciona, mas tem um campo mais restrito, né? E a parte de dar aula surgiu antes, então eu comecei antes de me formar já, eu comecei a dar aula na rede pública estadual. E aí, em seguida, veio uma oportunidade para dar aula no Murialdo, na rede particular. E eu estou nos três, então, agora, né? Como jornalista, na rede particular e na rede pública. E é bem bacana também poder estar na pública e na particular ao mesmo tempo, porque eu consigo colocar os dois numa gangorra e ver como as coisas são diferentes, como os alunos são diferentes, para bom e para o ruim, às vezes, e como, mesmo que eu dê a mesma aula, porque eu planejo uma aula e eu levo essa aula para as duas escolas, mas elas funcionam diferentes. Nunca uma aula é igual à outra, mesmo que o planejamento seja todo igual. Por causa da turma, você acha? Eu acho que uma aula, ela tem percebido, assim, pode ser que outros professores enxerguem diferente. Isso é ensino médio, André? Ensino médio, Que metade é o professor que faz a aula, a outra metade é o aluno. É um ping-pong, a gente joga e o aluno rebate, né? Então, tem aulas que rendem muito, mas se o aluno não der de volta nesse ping-pong, não me trouxer de volta o retorno, a aula não vai para frente. Ou às vezes ela vai muito para frente. E aí, a ponto de eu mudar, se numa turma vai muito para frente, eu mudo essa aula para que nas outras eu consiga levar nesse mesmo ritmo. Assim. Então, uma turma poderá me fazer mudar completamente o rumo de uma aula, porque eu vi que daquele jeito rendeu mais, enfim. Funcionou. Funcionou. Percebo, sim, que tem problemas na rede pública, mas tem alunos muito bacanas no público e que vão ir muito bem na vida, assim, que tem muito empenho, muito interesse. Isso me deixa muito satisfeito, assim. Essa questão de atuar na rede pública é bacana para ver que sim, o Brasil tem jeito. Tem pessoas que vêm já com uma bagagem bem bacana. E a rede particular, então, também tem essas pessoas, mas ela está mais preparada na questão desse novo ensino médio, por exemplo, né? Ela já vem mais estruturada, assim, em particular. E o público ainda está se estruturando, mas os alunos que têm vontade, eles conseguem sim superar. Acho que a vontade de cada um faz toda a diferença. Que legal, André. Como é que é trabalhar português com uma gurizada aí, adolescência, eles estão no celular, eles estão nas redes sociais, como é que é conseguir captar a atenção deles, trazer eles para perto de ti e conseguir fazer esse ping-pong com eles? Não é uma tarefa fácil, né? Não é fácil. A gente concorre com o Google o tempo inteiro.
se no passado as coisas estavam na Barça, vamos dizer assim, né? Na enciclopédia. Agora eles olham para o quadro assim e dizem, eu não vou copiar, vou só tirar uma foto. Só que tirar a foto já quebra a aula também, porque a gente espera que aquilo lá seja copiado às vezes, né? Porque copiar pode ser uma tarefa meio rudimentar, daqui a pouco as pessoas enxergam, mas é bom para a gente ir memorizando, para a gente ir treinando, enfim. E alguns alunos não querem copiar mais, eles tiram uma foto, só que para onde vão as fotos a gente não sabe, né? Para a nuvem. Para a nuvem, mas né, como é organizada essa nuvem, será? E tudo está no Google. Eu falo para eles, eu sei que tudo que eu vou falar para vocês hoje está no Google. Vocês podem assistir daqui a pouco uma aula no YouTube, vai ter lá uma aula sobre crase. Mas uma aula para vocês, pelos textos que vocês escrevem, que eu vejo que vocês estão errando no que vocês escrevem, só eu vou conseguir. Então eu tento fazer uma aula que possa ser mais sob medida, assim. Vocês estão precisando disso porque nessa redação vocês estão errando isso, isso e isso, né? Então isso um professor de internet não vai conseguir fazer. Outra coisa que eu tento fazer para competir nessa competição ali com os jogos, muitos nem estão no Google, porque às vezes se eles estão no Google até é bom que eles estariam pesquisando, mas não é o caso, muitas vezes eles estão jogando, né? E eu vejo, mas o que eu tento fazer é não dizer guarda o celular assim diretamente para não ser o chato do rolê, assim, eu brinco com eles. Então eu aproveito, já que eles estão com acesso à internet, para eles me ajudarem a construir a aula com o Google. Aí eu digo assim, vai crase na frente de artigo indefinido, por exemplo. Aí eu preciso de um exemplo, eu até saberia o exemplo, mas eu peço para eles procurarem no Google uma frase, para eles usarem aquele celular não para o jogo. Aí eles têm que sair do jogo. Eu digo, tu que está com o celular na mão, então olha para mim um exemplo. Daí eles olham. Daí eu peço de novo. E aí eu peço tantas vezes que eles preferem guardar para para não precisar ser incomodado. Isso. Então, em vez de dizer assim diretamente, guarda, eu faço esse jogo, assim, que agora eles estão descobrindo que é um jogo. Mas para eles irem participando e usando, porque eu sei que não tem mais como ficar sem o celular, faz parte, já virou um braço da gente, assim. Mas ao mesmo tempo eu preciso que eles olhem um pouco para mim, né? Só um pouco já tá bom, né? Mas eu acho que eu tô conseguindo. André, e esses adolescentes, como é que é a produção de texto deles? Eles sabem escrever? Eles escrevem coisas interessantes? Eles escrevem boas redações, boas redações. Às vezes eu olho e digo, nossa, acho que essa eu não conseguiria escrever. Tem, assim, boas redações, muito naquele padrão que é ensinado. São 4 parágrafos, uma introdução, 2 desenvolvimentos, uma conclusão. Eles funcionam muito bem nisso. O que eu acho que é difícil para eles é sair desse padrão, assim, né? Eu digo para eles, a redação é importante para o vestibular, mas vocês têm que aprender a escrever também outras coisas, né? Não só a redação. Porque depois redação é difícil que a gente escreva para o resto da vida, mas a gente vai precisar escrever e-mails, vai precisar escrever daqui a pouco um memorando para uma empresa, algum relatório, né? Então eu digo para eles que sim, é importante a gente saber essa estrutura, mas vocês têm que sair um pouquinho desses carimbos. Alguns usam muitos aqueles carimbos do portanto lá no final, enfim, que é bacana, eles precisam disso, mas eles têm que aprender a transpor isso. Em relação à leitura, aí eu tenho alunos que me impressionam, que leem livros, são super leitores, mas são poucos, assim, eu percebo que são poucos. Aí eu digo para eles, eu entendo que seja complicado vocês gostarem de ler livros, talvez ainda mais com essa idade, enfim, talvez mais adiante consigam, mas alguma coisa vocês precisam ler. Então eu sempre faço essa pergunta, quem gosta de ler? Aí só alguns levantam o braço. Aí eu digo, mas quem não leu o WhatsApp hoje? Quem não leu as redes sociais hoje? Quem não leu o rótulo de alguma coisa hoje? Então a gente passa a vida lendo. Então eu acho que todo mundo gosta de ler, a gente só tem que descobrir o que a gente gosta, né? Mas assim, narrativas longas, digamos assim, né, romances, eles
é mais difícil, assim, percebo que não é uma coisa que funcione muito para adolescentes. Eles têm aquelas séries assim do Harry Potter, que eu sei que todos leram, então tem algumas séries ali que funcionam e que são bacanas para eles conseguirem aprender a ter esse gosto. Mas depois eu acho que eles não... Eu acho que isso funciona mais até os 12, 13 anos. Aí nessa segunda adolescência, assim, mais 15 aos 20 ali, eu acho que a leitura está um pouco posta para o lado, assim, mas acho que é normal também, eles querem fazer outras coisas, enfim. Os interesses, né? Os interesses são outros. E o André, o que o André aprendeu enquanto professor? O André mudou? Mudou, nossa, mudou muito. Mudei... Eu não conseguia falar assim muito facilmente. Hoje em dia eu já não fico mais muito nervoso. Não que a gente não fique, mas é bem mais natural para eu falar. Estar na frente das pessoas era um problema, assim, para mim, né? O que vão achar? Será que eu estou falando corretamente? Enfim e tal. E hoje em dia isso flui e flui mais naturalmente, assim. Acho que eu fiquei muitos anos ali só digitando atrás de um computador e isso me fez ficar muito para dentro, porque o jornalismo, as pessoas pensam que jornalista está sempre conversando e tal, mas não, a gente fica muito tempo ali, ensimesmado ali, tentando achar o melhor texto, as melhores palavras, então eu acabei ficando muito mais tímido, eu acho, com o tempo, e essa ida assim, para a sala de aula me fez me abrir mais, me fez perceber que sim, eu sou parte já de uma geração passada em relação aos adolescentes e isso para mim me chocou um pouco, porque eu não tinha percebido que o tempo tinha passado e eu percebi mais, até mais do que quando eu tive filho, porque enquanto filhos eles são pequenos e eu sou adulto, eles são crianças, mas com esses alunos maiores, eles já são adultos, eles já saem de noite, enfim, mas eles têm uma outra bagagem, uma outra vivência, um outro vocabulário. E aí eu percebi, sim, eu faço parte da geração dos pais deles. Mesmo que eu tente ser jovial e tente ter uma cabeça mais aberta, enfim, o tempo passa. E eu percebi isso estando em sala de aula. Olha só. André, tem um texto muito legal teu que tu escreveu nas tuas redes sociais sobre quando você foi escolhido como paraninfo de uma turma, né? Que você fala assim, disseram que era para eu não mostrar os dentes e eu mostrei. Disseram que era para eu fazer tal coisa e eu acabei seguindo meus instintos, né? Como é que foi esse texto? Como é que ele brotou assim? E é isso mesmo que você sente? É isso. Foi bacana porque eu dou aula na rede pública e na privada, e eu sou paraninfo dos dois. Dos dois. De uma turma na privada, perdão, e das duas turmas que eu leciono na pública, eu vou ser paraninfo também esse ano. Então, foi um grande uma grande revelação, digamos, porque nos outros anos, faz só 3 anos que eu estou dando aula, eu tive sempre a pandemia junto, e as aulas online não são, para mim, pelo menos, a mesma coisa, né? Então eu nunca consegui pegar uma turma do começo e todos os dias participar presencialmente. Sempre eu tive a pandemia junto, então uns ficavam na sala, outros optavam por estar em casa. A aula nunca era completa, assim. E esse ano ela foi completa. No começo com máscara, mas a máscara, eles estavam lá, né? Era diferente a relação. E aí eu percebi que como é que eu poderia fazer as coisas. Eu fui tateando ali presencialmente, porque no online eu não sabia mais o que eu estava fazendo às vezes, assim, porque às vezes eu dava aula para o online, aí os daqui não me olhavam. Às vezes eu focava aqui, os de lá eu perguntava uma coisa e ninguém respondia, eles deviam estar dormindo. Então a gente tinha que se dividir em 2, assim, e era impossível ter isso. E aí, esse ano eu consegui, então, ser o que eu gostaria de ser no presencial, enfim, fui fazendo eu faço testes, cada semana é um teste. Essa semana eu vou tentar ir por esse lado, vamos ver se funciona. E coisas funcionam, coisas não funcionam. E aí eu percebi que eu acho que eles estão gostando, né? Porque eu acabei sendo homenageado nos 2 lugares onde eu estou, enfim, então foi bem bacana esse retorno deles, assim.
Tá sendo bem bacana. Que legal. André, a gente tem uma homenagem para ti. Ah, é? Aham. Teve um pessoal aí que gravou uns vídeos para falar de ti. Ah, é? E a gente vai testar esse formato novo aqui no Sons do Coração. É tão legal ouvir sobre o nosso entrevistado pelo olhar de quem te conhece mais. Então eu quero te mostrar alguns vídeos que o pessoal te enviou. O primeiro deles são de 2 alunos teus da turma 303, o Vitor Perotoni e a Luísa Weber Baratieri. Vamos assistir? A gente se deu bem com o Sr. André desde que a gente conheceu ele. Ele é uma pessoa muito simpática, carismática e divertida, sempre fazendo com que as aulas sejam mais leves e dinâmicas. O nosso carinho por ele aumenta a cada semana, quando aplaudimos a sua chegada na sala de aula e quando sentimos sua falta quando vai embora. É até difícil acreditar que ele dá aula há tão pouco tempo e que isso é um desafio tão novo na vida dele, pois ele já faz isso com muita naturalidade e excelência. Muito mais do que os conteúdos de aula, a gente aprende com o Sr. André os valores de uma vida muito mais leve, feliz e otimista. A gente quer levar esses ensinamentos por toda a nossa trajetória e por isso a gente convidou ele para ser nosso paraninfo nessa etapa tão importante da nossa vida. A gente agradece de todo o nosso coração, todo o carinho e respeito que ele tem por nós. Que querer! Ai, olha que amor! Esses são alunos da turma que eu sou paraninfo, isso aí. No Murialdo. No Murialdo, isso. E é legal ouvir eles falam de otimismo, eles falam que você faz pouco tempo que está nessa profissão, mas que consegue exercer ela com tanto carinho, né? É estranho eles acharem, eles não, quando eu digo, é o primeiro ano que eu tô dando aula mesmo, assim, né, porque antes era online, eles não acreditam, enfim, eles acham, não pode ser. Eu acho que eu tenho uma experiência de escrever, enfim, mas eu tento, acho que o que eu penso, assim, eu também fui aluno, e aí eu sei o que é ruim, quando a gente está numa sala de aula, eu sei o que era ruim para mim, e eu tento não fazer isso para eles. O que era ruim para ti, André? Assim, ficar deprimido no domingo porque tem aula na segunda comigo, eu acho que se um aluno ficar deprimido porque ele tem aula comigo na segunda, eu vou me sentir muito mal, eu não quero isso. Então, eu não peço tema. Pelo menos, até hoje, nunca pedi tema, porque eu digo para eles, vocês têm que viver o fim de semana, tem outras coisas para fazer. Então, aquela pressão que eu tinha uma vez não me fazia bem, eu acho que não é isso que fica marcado na vida deles. Porque tem coisas que a gente aprende e vai esquecer. Um monte de coisa a gente vai esquecer. Eu fiz graduação, tem disciplinas que eu lembro muito pouco do que eu aprendi. Mas as partes legais, que é a convivência, que é um professor que ele te ajuda a ficar autoastral, que ele te ajuda a definir o que tu quer para trabalhar na tua vida. Eu acho que é isso que vai ficar muito mais do que uma regra de classe que eu posso ir lá no Google olhar depois. Então, é isso. Não que eu não ensine, eu sou das regrinhas, eu gosto de saber todas, enfim. Mas eu tento deixar essa leveza, talvez, que eles falem, é eu não querer que eles se deprimam porque tem que estudar. Porque se for bom estudar, eles vão estudar sozinhos, eu não vou precisar pedir tema. Agora, se for uma coisa triste e deprimente, num domingo à noite, com aquela música do Fantástico, assim, né? Era assim. Era deprimente, né? Eu vou me afastar daquilo, eu não vou ler, eu não vou querer estudar. Então, a partir do momento que é prazeroso, eles vão fazer sozinhos. Então, eu mostro que pode ser prazeroso. E aí acho que eles vão. Que sozinhos legal. Eles vão. E é tão bacana, né, André? Porque às vezes uma palavra de um professor nosso determina a nossa vida. Sim. É determinante, né? Pro bem e pro mal, né? Pro mal, pro bem e pro mal. Mas tem mais um vídeo. Mais um vídeo. Agora das tuas colegas aí de trabalho, da parte... Tu vê que a gente acabou indo mais pra parte do magistério, tá? Da Karen Lisiane Espíndola Isoton. Vamos ouvir o que ela falou de ti. Ela é prof de português também. Prof de português, olha só. Oi, André, tudo bem? Olha só, eu estou aqui no ambiente que tu conhece bem, que é uma sala de aula, que é um ambiente que também é tua casa, é um ambiente que tu te sente muito confortável e a gente percebe isso pelo teu sorriso, pelo teu olhar, como tu gosta de estar aqui nesse ambiente também, que é uma sala de aula. É um grande prazer estar aqui falando sobre ti. E para falar sobre o André, que é esse cara tão especial, que tanto agrega aqui na nossa instituição, que além de ser um baita de um profissional,
É um cara que os alunos adoram, a gente gosta muito. Para o André, assim, não tem tempo ruim, né? O que tu propõe, o que oferece, ele é parceiro. A gente nunca ouve de ti, André, não posso fazer, não achei legal. Muito pelo contrário. Tu sempre responde com um sorriso, tu brinca quando as coisas dão errado, o que faz com que o ambiente fique mais leve e que a gente continue persistindo para que aquilo dê certo, né? Então, é muito bom ter pessoas assim por perto. Eu aprendo diariamente contigo, pela pessoa que tu é e pelo profissional que tu é também. E é muito bom poder trabalhar contigo e ser também um pouquinho assim da tua parceira. Olha só, para falar de ti, eu escolhi uma poesia da Cecília Meirelles, que se chama Voo. Alheias e nossas as palavras voam, bando de borboletas multicores, as palavras voam, bando azul de andorinhas, bando de gaivotas brancas, as palavras voam. Voam as palavras como águias imensas, como escuros morcegos, como negros abutres, as palavras voam. Ó, alto, baixo, em círculos, retas, acima de nós, em redor de nós, as palavras voam. E às vezes elas pousam. Com certeza, André, as tuas atitudes, as tuas palavras, elas pousam nos nossos corações. E a gente quer também que agora o nosso carinho, o nosso abraço e as nossas palavras tenham a grandeza e a leveza de pousar no teu coração. Um grande abraço, meu companheiro. Querido. Que legal, hein? A Karen foi quem me entrevistou, junto com a Poliana, quando eu fui fazer a seleção lá no Murialdo, e ela que me selecionou no fim, né? É bem bacana poder ver isso dela, da pessoa com quem eu conversei desde o primeiro dia ali, para ir trabalhar lá. Ela tem mais de 25 anos de sala de aula, bem diferente de mim, que estou no começo, assim. Eu que aprendo com ela, ela dá aula de português também. Eu recebo os alunos, ela dá aula para o segundo ano, eu recebo os alunos que ela tinha no segundo, eu recebo no terceiro. Então, eles vêm super bem preparados por ela. É um prazer trabalhar com pessoas assim. Que legal! E a gente teve uma ajudinha bem especial aí da Lise. Nós vamos mandar um beijo à coordenadora do Murialdo lá. A Lise que nos ajudou aí para gravar esses depoimentos. Olha só. É legal, André, perceber assim que as pessoas te veem como alguém empolgado, alguém entusiasmado, alguém que acredita numa educação diferente também, né? Acredito. Algo mais humano também que você tem nos teus textos de jornalista e que você consegue levar para a sala de aula também, né? Isso, um pouco mais prático talvez, assim, mostrar para eles que as regras elas existem e elas vão ser empregadas em algum momento, assim, seja num e-mail, então num vocativo ali. O que é o vocativo? É xarope estudar assim, mas se a gente transformar ali, quando eles me mandam um WhatsApp, oi Sor, eu já boto, oi vírgula Sor, porque lembra do vocativo, né? Então ali na prática, no WhatsApp mesmo, as coisas podem ser explicadas e aí eu acho que fica mais gravado na memória deles. De um jeito mais para prática, assim, do que tão na teoria. Que legal. E André, conta pra gente como é que tu é em família. Tu tem 2 filhos, 2 meninos, né? É. Como é que é, assim, você em família? Eles não acreditam, não adianta eu xingar as pessoas que ninguém está acreditando muito, assim, né? Os alunos eu xingo, eles não me levam muito a sério, eu sei disso. Os meus filhos também, então ainda bem que tem minha esposa, né, para fazer essa gangorra funcionar. Porque eu xingo eles dizem que não adianta, enfim. Aí ou eu digo para eles que eu vou sair com eles quando eles crescerem, assim. Aí eles dizem que não vão, eu digo, mas eu vou ser professor dos colegas de vocês, eu vou sair com os colegas, então não com vocês, eu brinco, né? Enfim, então eu tento ser mais leve. Eu sei que precisa tomar as rédeas de vez em quando, mas eu deixo um pouco para minha esposa essa parte, assim, vamos dizer. Eu sou mais o lado doce. Uma coisa bacana que eles falam no Murialdo muito é que a gente, na educação, a gente tem que ser rapadura, assim. Ser doce, mas ser duro também.
Então tem a receita ali da rapadura. Eu acho que a minha rapadura está muito cheia de açúcar ainda, mas eu vou tentar deixar ela um pouco mais dura. Legal. André, a gente vai finalizar esse bate-papo. Quero saber a tua dica de livro de hoje. De livro. Tá, então eu sempre fui muito da gastronomia enquanto repórter, numa época fui muito disso. E eu tenho um livro muito bacana da Ruth Reichel, que ela era editora do New York Times, de gastronomia. E como eu fazia o caderno de gastronomia, eu gostava de acompanhar. E ela escreveu um livro chamado Alhos e Safiras para se fantasiar, para ir nos restaurantes e as pessoas não saberem que era ela que estava jantando lá, para ela conseguir avaliar a comida como uma cliente normal e não como a celebridade lá que chegou para jantar e vai escrever sobre o restaurante, enfim. Então ele é alho, porque é das comidas, e safira, porque são os disfarces que ela usa para ir nos restaurantes. E aí a gente vai nos restaurantes de Nova York com ela, assim, né? Uns caríssimos os restaurantes. E aí ela traz sempre a historinha que precede, então, a ida, como ela acha o disfarce, enfim. Depois ela coloca como foi o banquete, coloca uma receita sempre do prato principal. E coloca a crítica que ela publicou no New York Times, tem no final. E aí começa depois um outro capítulo, com outro restaurante, tudo de novo assim, e a crítica no final do restaurante que ela escreveu. E assim eu aprendi a escrever críticas também, com ela, né? Porque é bacana ver como a editora do New York Times escreve quando ela vai num restaurante, é bem bacana. Isso que é legal a gente ler, né? Para se inspirar também, né? Ou para ir num restaurante que eu não vou conseguir ir, mas que eu vou por meio do livro, né? Isso também é bem bacana. Falando nisso, André, a gente te acompanhou num tour aí bacana por França, Portugal, isso? Portugal, isso. O que ficou de mais legal nessa tua viagem? Porque tá super recente, né? Acho que você veio para cá com muita coisa, assim. Sim, nossa. Portugal é muito parecido com o Brasil. A arquitetura é muito, não com o nosso Brasil aqui, né? Que o Brasil são muitos Brasis, enfim, mas com o Rio de Janeiro é muito parecido. Eu não pensei que fosse tão parecido. Então, sim, fomos colonizados pelos portugueses. Acho que o jeito também, o clima é muito parecido, estava muito calor. Enfim, já tu vê na França é outro clima, é outra temperatura, é outra arquitetura, enfim. Isso me chamou muito a atenção. E a questão dos sotaques, assim, o sotaque que a gente tem aqui no Rio de Janeiro ou em Florianópolis, a gente vê uma herança muito grande, assim. Então, essa ligação que a gente tem, mesmo longe, assim, e o que eu que sempre olho para a língua, né? A língua, assim, fazendo parte da cultura de um povo, ou de mais de um povo, ou de mais de um continente, né? Então a gente tem a língua nos unindo. A gente consegue conversar numa boa com eles, tem palavras diferentes, eles falam, em vez de Belém, falam Belém, né? E eu não consegui entender às vezes o que era, mas tirando esses detalhes, a gente tem essa herança igual e a gente se sente tão próximo quando consegue usar da mesma língua, assim. Eu conseguia falar e parecia que eu conhecia as pessoas já, só porque eles falavam português como nós, né? Então, acho que a língua une muitas pessoas. Para a gente finalizar, eu queria perguntar para ti, qual é o som que habita o teu coração hoje, aqui e agora? Eu gosto muito do Nando Reis. Tu diz som de música, assim? Do que tu quiser. É uma música que ele usa palavras soltas, assim, para descrever as coisas. Então, para calar a boca, rícino. Para lavar a roupa, homo. Para viagens longas, jato. Para difíceis contas, calculadora. Então, sempre para alguma coisa, tem alguma coisa, assim. A Marisa Monte gravou, né? Uma versão, isso que aí. Legal. Eu acho essa... Falando em língua e falando em soluções, assim, para alguma coisa sempre terá outra, assim. Então, eu acho que dá para resolver
os problemas, a vida, sempre terá alguma coisa ali para nos ajudar. Que legal. André, obrigada pela tua participação, pelo teu otimismo, seja como jornalista, contador de histórias, seja como professor aí também, que está ensinando essa gurizada, tenho certeza de um jeito muito encantador, muito bacana. Obrigada por dividir tanta coisa, tanta sabedoria com a gente. E para você, um presente da Botânica Boutique Floral, para não te esquecer do programa Sons do Coração. Obrigada por estar aqui com nós. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima, tá? Gente, brigadão e a gente se vê no próximo programa. Um beijo no coração, fiquem bem. Tchau, tchau.